Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia. Uma grande alegria ter você conosco nesta quarta-feira para continuarmos olhando os nossos devocionais na carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos hoje continuar olhando sobre os devotos da destruição, que levam então sempre as más notícias e tentam atrapalhar o ministério e o crescimento da igreja. Agora, note que Paulo, ele vai combater estes falsos mestres, vai combater o erro destes homens. E ontem nós pudemos olhar a surpresa de Paulo com a deserção dos Gálatas. Tão rápido eles estavam passando do Evangelho, no capítulo 1, verso 6. Então Paulo, ele já nos falou e já nos mostrou que era algo, o Evangelho da graça, pelo qual eles foram salvos. Eles estavam abandonando a verdade do Evangelho da graça para seguir os falsos mestres. No verso 7 nós vamos ter o seguinte: Paulo vai nos dizer, o qual, falando que não é outro Evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. É muito interessante, quando nós olhamos para este texto e podemos observar aqui a sabedoria de Paulo em relação aos falsos mestres, quanto ao engano dos falsos mestres. Os ensinamentos distorcidos dos judaizantes, que se presume ser uma forma de evangelho, Paulo vai dizer, não existe outro evangelho, só há um evangelho, há apenas uma mensagem das boas novas, o evangelho da salvação pela graça soberana de Deus, operando por meio da fé no homem. É este o evangelho que Paulo vai mostrar, é este o evangelho que Paulo vai defender, é este o evangelho que Paulo quer de fato trazer e mostrar para aqueles irmãos. Então Paulo fala, não há outro evangelho, só há uma boa notícia. Então quando Paulo fala que não há outro, a tradução de allos no grego, que se refere a algo do mesmo tipo, algo semelhante. Mas Paulo está mostrando que não, o verdadeiro evangelho só é um. Os judaizantes estavam ensinando um falso evangelho. Então Paulo, de maneira muito clara, anunciou para eles, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então Paulo falou que ele foi crucificado e ressuscitado, e que a salvação exigia a fé que Deus dava também ao homem. Então, na verdade, eles começam a reduzir o evangelho para dizer que para se manter salvo, ou seja, você é salvo pela graça, você é salvo pela fé, você recebe o presente de Deus, um dom de Deus, mas não para aí. Você deve manter a sua salvação. É assim que os judaizantes estavam ensinando, E para manter a salvação, a pessoa tem que ser justa, tem que andar em conformidade com as leis da antiga aliança. E com isso eles estavam reduzindo o verdadeiro poder do evangelho soberano de Deus, mostrando que a salvação, ela chegava pela graça, mas a partir daí você deveria continuar pelos seus esforços próprios. Para ganhar a salvação você não precisava de boas obras, mas para manter a salvação, sim. Isso era uma heresia que eles estavam falando. Estavam tirando o poder do evangelho, estavam diminuindo o poder de Cristo, estavam perturbando, literalmente perturbando aqueles irmãos, literalmente inquietando a mente daqueles irmãos, E Paulo, ele então vai mostrar de maneira muito clara e de maneira muito direta, que eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo e perturbando a mente da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, sempre que o evangelho é pervertido, a igreja vai ficar inquieta.
Sempre que a mensagem for alterada, a graça é abafada, e isso asfixia a igreja. Os maiores inimigos da igreja não são os que contradizem abertamente a Bíblia, mas são aqueles que, de alguma forma, vão levando crianças no sentido espiritual, pessoas que não têm maturidade espiritual, para o inferno, falando em nome de Cristo, mas minando e distorcendo o verdadeiro evangelho com este sistema de retidão de boas obras. Que o evangelho da graça possa ser o evangelho que vive em nossas vidas e que aquele que começou a boa obra é aquele que vai completar até o dia de Cristo Jesus. Uma boa quarta-feira para você, um grande forte abraço, até amanhã com a graça do nosso Deus. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra